E para isso a gente conversa com o nosso parceiro, já é nosso sócio, o infectologista e pesquisador da Fiocruz, doutor Juan Miguel, que sempre nos dá uma aula aqui sobre Covid-19. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Doutor, a gente tem aí uma certa confusão entre os sintomas prolongados e as sequelas da Covid-19. Isso porque os sintomas, eles podem permanecer por mais de 14 dias no paciente infectado pelo vírus? Temos que saber muito bem como mencionar cada questão. Sintomas estão associados à permanência ou presença do vírus mesmo. As sequelas são resultado de alguma lesão que a fase mais aguda da doença criou. Então, como não sabemos ainda se Covid é exclusivamente uma doença aguda ou pode, essa diferenciação entre sintoma e sequela ainda é bastante confusa, mas temos algumas sequelas muito claras. Por exemplo, pacientes que ficaram na UTI e foram intubados, eles podem ter uma sequela de fibrose pulmonar devido à ventilação mecânica. Mas, doutor, por exemplo, um paciente que se encontra ali bem, né? Já passou ali pela quarentena, se recuperou da doença, mas permanece, por exemplo, com uma tosse após esse prazo. Isso pode ser ainda um sintoma, uma continuidade dos sintomas ou uma sequela da doença? As duas questões podem ser verdadeiras. Por quê? Porque ainda não sabemos. E estamos fazendo várias pesquisas para responder se uma pessoa pode ficar com o vírus semanas ou meses. Então, não sabemos ainda isso. Se a pessoa continua tossindo, mas o vírus continua presente, já é um sintoma crônico, não é uma sequela. Para ser sequela, já devemos falar em cura do vírus, em desaparecimento do vírus, e aí podemos falar o que o vírus causou, e aí podemos chamar isso de sequela. Então, neste caso, a forma mais simples de diferenciar sintoma de sequela seria a presença ou não do vírus no indivíduo. Essa seria algo um método muito bom. O vírus desapareceu, aí podemos acompanhar o paciente para ver se esse vírus deixou alguma sequela. Mas temos que pensar também que o vírus pode ter desaparecido e ainda os sintomas permanecerem alguns dias. Ainda não seriam sequelas, seriam sintomas prolongados. No caso de sintomas prolongados, o indivíduo não tendo mais a presença do vírus, mas tendo sintomas prolongados, a exemplo da tosse, falta de ar, fadiga, esse indivíduo transmite ou não? Se o teste de Covid no paciente já está negativo pela técnica de biologia molecular, ele se considera não transmissor. Então, ele não transmitiria, apesar de estar tossindo, apesar de ter sintomas prolongados. Doutor, a gente tem um público dentro dos pacientes infectados pela Covid-19 que costuma apresentar por mais tempo esses sintomas, ter os sintomas prolongados, uma faixa etária que tem apresentado mais ou menos? Não temos ainda estudos epidemiológicos para poder falar com clareza que percentual de pacientes podem ter esses sintomas prolongados. Mas, no dia a dia, e vendo e acompanhando os pacientes muito mais empiricamente, nós vemos que esse percentual de pacientes não chega muito
extenso, então devem ser mais ou menos 15 a 20% dos pacientes que podem ter esses sintomas prolongados. Doutor, existe a possibilidade de um paciente permanecer ali com uma quantidade mínima de vírus e o corpo dele não responder bem e, de alguma forma, essa quantidade aumentar, se multiplicar e ele ter aí novamente um aumento da presença do vírus no corpo? Pode perfeitamente. Nós estamos fazendo várias pesquisas em relação a diferenciar reinfecção, que seria uma infecção completamente diferente da inicial, ou um paciente com permanência do mesmo vírus durante mais tempo. E essas perguntas nós vamos responder quando a gente concluir as pesquisas. Não podemos ainda afirmar com clareza nada. E quando houver uma conclusão, doutor, o senhor está convidado a participar aqui conosco mais uma vez, viu? Obrigada. Por nada, bom dia. Então tá aí, a gente entendendo um pouquinho a questão dos sintomas prolongados para a diferença entre sintomas prolongados e as sequelas deixadas pela Covid-19 no quadro Conversando com o Doutor.